Vamos receber agora o Juca Kfouri e junto com o Juca, a gente vai conversar também com a Laura Moraes, que é diretora de campanhas da Havas no Brasil. E a gente vai conversar juntos aqui, né, Juca, com a Laura sobre a regulação das redes sociais. Bom dia para você, Juca. A Laura está chegando já já, a Laura já está aí. Bom dia para você, Laura, também. Bom dia, que prazer estar aqui com vocês hoje. Muito Bom bom. dia, bom dia. Olha, Vivian, você troca nomes, eu também, por exemplo, eu quero dar bom dia para o Guilherme, aí do seu lado. Explicando a quem não sabe que William e Guilherme são o mesmo nome. Mas vamos falar do que nos interessa, que é a regulação da mídia. E antes da gente ouvir a nossa convidada, eu queria expor uma situação que muito me agrada ao ver a discussão, e essa pesquisa que revela que 80% da população brasileira é a favor da regulação. Eu estou muito satisfeito com essa discussão por uma razão muito simples. Há muitos e muitos anos que eu debato com meus companheiros jornalistas que quando se fala em regulação de mídia, e não se falava das big techs, né? Falava-se da regulação da mídia, não se estava falando em censura, estava se falando em controle social de desatinos da imprensa, como se fez na Inglaterra para limitar o poder do Sr. Murdoch, que tinha um jornal que não tinha repórteres, mas que gravava os telefonemas de celebridades. Eu sozinho faço um jornal assim. Eu gravo telefonemas de 10 pessoas do Brasil e faço um jornal para vender 1 milhão de exemplares no dia seguinte, desrespeitando completamente a ética e os direitos do cidadão. Muito bem, eis que agora toda a nossa mídia está a favor da regulação das big techs, porque se deram conta todos de que isto é uma atrapalhação para a verdade dos fatos. Então, eu queria fazer esta introdução para te ouvir, porque nada melhor do que colocar a discussão nos termos em que ela precisa ser colocada. Não se trata de censura. Quem diria que um jornalista seria a favor de censura? Eu não sou a favor que governo algum controle a mídia. Nenhum. A imprensa trata de fiscalizar governos. Não o contrário, mas a sociedade tem esse direito. Não, perfeito, foi uma ótima introdução, né, Laura? Bom dia para você. E aí, só para lembrar que a nossa audiência, vocês sabem, enfim, que a Câmara aprovou com urgência, né, o projeto de lei da fake news. E aí, essa pesquisa que o Juca falou, que realmente mostra, né, que quase 80% dos brasileiros, entre eles jornalistas, né, Juca, são a favor da regulação das redes sociais, foi feita pela Atlas Intel a pedido do movimento, né, cívico Havas, que a Laura pertence. E a gente tem alguns recortes aqui. Eu acho que a gente pode começar até colocando essa primeira tela e a gente já puxa a pergunta do Ju, que você comenta com a gente. Mas a primeira pergunta que foi feita foi: você acha que deveria haver uma lei que estabeleça regras claras para como as redes sociais devem funcionar no país? E aí a gente tem quase 80% da população dizendo que sim, a gente tem 13,8% dizendo que não e 8,3% dizendo não sei. Laura? Bom dia, obrigada pelo convite. Juca, finalmente chegou a hora, né? Eu também em que a sociedade é pronta para debater esse problema tão profundo que a gente está vivendo. 4 anos atrás, a nossa organização já falava que era necessário uma regulação e era muito difícil, a gente apanhava muito porque parecia que a gente estava falando de censura, que a gente estava falando de uma coisa impossível, e não é impossível. O mundo já avançou, né? A União Europeia já criou uma legislação regulando as redes sociais lá, e aqui nós estamos inspirados nessa mesma legislação para proteger os nossos usuários, para proteger as nossas crianças, para proteger a nossa sociedade e a nossa democracia. Então, eu estou bem feliz com o resultado dessa pesquisa, e ela veio no momento oportuno, em que a gente vê lobistas das redes sociais, por exemplo, espalhando mentiras. Essa foi uma matéria, inclusive, que o Guilherme, que você citou, não o William, que o Guilherme soltou há uns 2 dias atrás, eu acho, comprovando que os lobistas das redes sociais estavam enviando mentiras para os deputados evangélicos, dizendo que o projeto de lei queria censurar a religião das pessoas, queria proibir que as pessoas, por exemplo, pudessem postar versículos na internet.
Então, a gente precisa explicar para as pessoas a diferença, né, entre censura e regulação. Censura é o que já acontece hoje. Conteúdos já são retirados do ar sem uma baliza. A gente não sabe quais são as regras que eles utilizam, a gente não sabe quem que toma essas decisões, a gente não tem direito de recorrer. Conteúdos que deveriam ser tirados do ar, que são criminosos, não são retirados do ar. Elon Musk não está preocupado com os massacres das escolas do Brasil. Você bem sabe disso como jornalista, como eles têm respondido aos questionamentos em relação a isso. Então, eu acho que desde nos últimos 2, 3 anos, o brasileiro tem percebido que, embora seja muito divertido xingar muito no Twitter e ter toda a possibilidade de se expressar na internet, que a gente precisa de regras básicas, porque está afetando a nossa democracia, afetando a saúde mental das nossas crianças, e agora encorajando e trazendo coisas que a gente não tinha aqui no Brasil, que são massacres nas escolas. A gente já confunde os nomes aqui, o Juca quer confundir ainda mais, só para complicar a nossa situação. Laura, deixa eu te trazer para você e para o Juca uma outra tela aqui. Você falou sobre os ataques nas escolas. Uma outra pergunta foi se você acredita que as redes sociais, como são hoje, sem leis específicas que as regulem, contribuíram para os ataques recentes nas escolas. 55,3% das pessoas respondeu que sim, 19% que provavelmente e 18% não contribuíram, 6,9% disseram que não sabem. E isso vem em um momento em especial quando uma outra rede social, o Telegram, se negou a dar dados de grupos neonazistas que provavelmente influenciaram ataques como os que foram realizados em Aracruz, no Espírito Santo, né, Laura? Isso é um exemplo claro, né? Sem uma legislação clara, democrática, debatida pelo poder legislativo, eles podem se negar, eles fazem isso e aí fica um embate entre uma grande empresa milionária que detém todo um poder de comunicação e o judiciário, os juízes brasileiros tentando apaziguar os problemas que a gente está tendo. E o judiciário não é apto para resolver todos os problemas que a gente tem nas redes sociais, enfim. É muito devagar, infelizmente. Não é o locus para fazer isso, inclusive porque não tem lei que os permita fazer uma série de ações para mitigar esses danos. Então, o Telegram veio também, em momento oportuno, mostrar o que significa a falta de regulação no Brasil e por que a gente precisa de uma regulação democrática. Juca, a gente quer te ouvir. Principalmente também, só para lembrar, porque tem a ver com o que a gente está falando agora, no caso daquele ataque na escola em Aracruz, no Espírito Santo, no ano passado, né, a Polícia Federal descobriu, né, que existia um grupo em que o rapaz conversava no Telegram, né, então isso foi apurado pela polícia, né, Juca? Então, veja, o que a Laura está dizendo é de uma clareza meridiana. Né? A Laura dá o exemplo em relação à questão religiosa, né, que se tentou distorcer. Eu lembro, há 2 dias, que há campanhas aí dos anti-vacina dizendo que a vacina bivalente faz mal, né? E imputando isso ao ex-presidente da Anvisa, que teria renunciado ao posto e denuncia que Veja, é necessário que você proteja as pessoas deste tipo de mentira, como é necessário que você fiscalize este tipo de estímulo à violência que redundou nos massacres que nós temos visto nas escolas. Isto absolutamente só pode ser indiscutível. Agora, eu tenho uma curiosidade, Laura, não sei se é possível você chegar a uma conclusão em relação a essa questão, mas me chama a atenção, da mesma maneira que me chamou a atenção, e o professor Gessé fez menção a esse fato, né, que envolveu aí o Corinthians e a contratação do Cuca, o contingente de pessoas que, digamos, se manifesta compreensivo em relação ao Cuca, ou que nega os males das redes sociais, é sempre muito próximo daqueles que se declaram bolsonaristas. Faz sentido isso? Existe um liame entre essas posições? Nossa pesquisa ela tem 2 dados bem interessantes. Primeiro, que foi uma surpresa para mim, que dos entrevistados, os que concordam, né, com a regulação, 60,5% votaram no Bolsonaro no segundo turno.
Então, até os eleitores dele estão favoráveis à lei. Mas quando você vai olhar na quebra né, dos dados, quem votou, em quem votou, e a gente incluiu Simone Tebet, Ciro Gomes e tudo mais, tem outro dado interessante. Uma grande maioria dos contrários a uma legislação votaram nulo ou branco. São os negacionistas da política, que às vezes se sentiram também traídos pelo próprio Bolsonaro, que tinha esse discurso de apolítico, de negar a política, de não ser um político apesar de ser político profissional, e provavelmente abandonaram o barco ali no segundo turno e resolveram não se meter no fla-flu Lula-Bolsonaro, que é um pouco do discurso dessas pessoas. Não concordo com essa análise, acho que tinha que ter lado muito claro nesse processo. Então, eu também me debrucei sobre isso. Ontem eu liguei, inclusive, para a equipe da Atlas, falando, gente, mas o que explica esse contingente alto de eleitores do Bolsonaro apoiando uma regulação? Eles entenderam que há um cruzamento claro entre religiosos bolsonaristas. Então, os bolsonaristas que são evangélicos, que são cristãos, eles conseguem perceber o problema baseado na chave da moralidade, na chave do ataque às crianças, da arma sendo vendida na internet, que é importante lembrar, o evangélico não é a favor de liberação de arma e de venda de arma na internet, não, né? Isso já tem pesquisa demonstrando que os evangélicos são contrários a isso. Então, é um nicho de público específico que tem preocupações morais, cívicas e éticas muito claras, apesar de terem votado no Bolsonaro no segundo turno. Então, eu também achei bastante interessante o lado dos negacionistas que foram radicalizados também, e eu entendo a partir de um processo muito claro da influência do Bolsonaro na nossa política brasileira através das redes sociais, e o quanto os evangélicos não estão caindo nessa, sabe? Porque também a gente precisa desmistificar o público evangélico, que às vezes é tratado no mesmo balão que o bolsonarista clássico, né? Mas não é. Importante Muito isso bom. que você trouxe, muito importante. Muito bom. Laura, Vivian, você sabe que nas redes você percebe, voltando a tratar rapidamente do caso Cuca, o seguinte: há um contingente muito grande que diz: vocês estão condenando um cara acusado sem provas. Não, ele não é acusado de coisa alguma, ele é condenado pela justiça suíça 37 anos atrás. Ele não é acusado, ele é condenado. Condenado em última instância, baseado em provas. Mas muda-se o discurso, confunde-se a narrativa a tal ponto que tem gente dizendo isso. Mas vocês já o estão condenando. Não somos nós que estamos condenando. Nós estamos falando para pedir desculpa. Só isso. Mas então veja como é necessário que você tenha uma intervenção que seja razoável e racional nas redes. Perfeito, é sobre isso mesmo, porque as redes sociais, aí, fake news trouxeram isso, né? Você acredita no que você quiser. Você escolhe e não realmente naquilo que é provado. Então, eu também acho isso super importante e queria agradecer, Laura, que foi importante também a gente ter você aqui com a gente hoje, esclarecendo, e a gente vai seguir acompanhando a CPI da fake news e a gente traz uma nova oportunidade para conversar um pouco mais sobre isso. Obrigada, bom dia para você. Obrigada, Laura. E Juca, bom dia para você também, meu querido, viu? A gente se reencontra semana que vem. Nenhuma sorte amanhã, viu, Juca? Beijo. Nenhuma sorte amanhã, beijo. William, eu estou tão aliviado, rapaz, que o resultado do jogo realmente pouco me interessa a essa altura. Entendeu? A gente conversa semana que vem. Beijo. Perfeito, Tá bom, beijo. tchau.